E aí, galerinha, beleza? Sou o professor Cleber Francisco, sou professor de matemática de vocês e na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios. Vamos ver algumas aplicações, beleza? Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, em um restaurante, a despesa de um grupo de 8 pessoas foi R$ 344. Sabendo que todos darão a mesma quantia para pagar a conta, determine o valor que cada um pagará. Então, o que é que essa questão quer? Quando a gente for ler uma questão, sempre que vocês forem ler, não leia só uma vez. Tente ler a primeira leitura superficial, depois vocês leem pegando as informações. Tem muitos alunos que leem e não... Ah, professor, não entendi. Calma, vamos ler novamente o que a questão quer. Então, vamos lá. Ele tem uma despesa de um grupo de 8 pessoas. Foi R$ 344 o total. A ideia dessa questão está dizendo o quê? Sabendo que todos pagaram a mesma quantia, eles vão dividir. Eles vão dividir entre eles esse valor. Beleza? Então, já dá para entender o que a questão quer. Ele quer dividir R$ 344 para 8 pessoas. Eles vão dividir em partes iguais, vão repartir em partes iguais. Beleza? Então, como é que a gente arma a continha? A gente já está craque nisso, já estamos profissionais. Armamos a continha, dividendo e o divisor. Beleza? Então, aqui, como é que a gente faria essa divisão? 344 dividido por 8. A ideia sempre vai ser quantas vezes 8 cabe dentro de 344. Só que fica muito longo para fazer isso tudo. Então a gente vai de algarismo por algarismo. 3 é maior que 8? Não. 34 é maior que 8? É maior que 8. Então dá para dividir por 8. Quantas vezes 8 cabe dentro de 34? Quantas vezes cabe? Então não tem escapatória. A gente tem que saber os múltiplos. Mas se vocês não forem saber, lembra que uma multiplicação é sempre uma sequência de soma. É sempre aquele repetindo ali aquele número, beleza? Então, quantas vezes cabe 8 dentro de 34? Olha, eu sei que 8 vezes 5 dá 40. Então, já passou. Está antes disso. Então, 4. 8 vezes 4 dá 32. Opa, 32 dá. Então, 34 dividido por 8 dá 4. Entenderam o que é isso que eu faço? É assim, dessa forma que acontece. Então, eu multiplico voltando para achar esse valor. 4 vezes 8 dá 32. Então, 34 menos 32 dá resto 2. E agora o que eu faço? Eu continuo a minha divisão e para isso o 4 terá que descer. Então, eu desço o algarismo 4, que está lá no final. Tranquilo? Então é isso que acontece na divisão. Então percebam aqui que eu já não coloquei mais aquela setinha multiplicando, pois isso aí vocês já sabem fazer. Beleza? Então fica 24 dividido por 8. Aí a mesma ideia se repete. Quantas vezes 8 cabe dentro de 24? Beleza? Então, se vocês lembrarem, lembra dos múltiplos de 8. 8 vezes 3 dá 24. Beleza? 8 vezes 3 dá 24. Então, 24 dividido por 8 dá 3. É sempre isso. A multiplicação é oposta à divisão. Se 8 vezes 3 dá 24, 24 dividido por 8 dá 3. 24 dividido por 3 dá 8, entenderam? É sempre isso que acontece. Então o resultado aqui fica 3, 43. Eu multiplico 3 voltando só para conferir. 3 vezes 8 dá 24. 24 menos 24 dá 0. Então o resto dessa divisão é 0, significa que é uma divisão exata. Beleza? Então aqui, nesse exemplo, cada pessoa irá pagar R$ 43 nessa cotinha que eles fizeram entre si. Então cada um vai pagar R$ 43, tá todo mundo de boa ali, beleza? Vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo, vou ler a questão. Se vocês entenderem, leiam novamente. Eu vou estar explicando, beleza? Mas quando vocês pegarem a questão, vocês talvez não consigam entender na primeira leitura. E é importante fazer a segunda leitura anotando as informações. Tranquilo? Para fazer uma jarra de suco de laranja, são necessários cerca de 6 laranjas. Uma lanchonete vende em média 50 jarras de suco por dia. Quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete deve ter diariamente para atender a freguesia? Calma, vamos ler de novo. Vamos entender agora as informações. Eu sei que a cada jarra de suco eu utilizo 6 laranjas. O texto está me dizendo isso. E ele diz que em uma lanchonete eles fazem em média 50 jarras por dia. Então, quantas laranjas eu preciso ter por dia? O dono dessa lanchonete precisa ter por dia. Beleza?
Então, esse é um exemplo clássico de multiplicação. Eu tenho 6, que é uma jarra. Eu quero saber quantas laranjas equivalem a 50 jarras. Beleza? Então, aqui a gente faz a multiplicação. 6 vezes 50. Simples. Beleza? E aqui o que é que a gente faz? Multiplicação. Multiplica os algarismos de baixo por todos que estão em cima. Então, aqui, 6 vezes 0. 6 vezes 0 dá 0. Qualquer número multiplicado com 0 dá 0. E 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30. Como ela é um, eu coloco todo, então fica 30. Então, o total de laranjas que esse dono irá precisar ter diariamente são 300 laranjas, no mínimo, ok? E essa questão aqui? A parede lateral de uma piscina foi revestida com 13 linhas de 43 azulejos em cada linha. Quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? Beleza, então vocês veem aí que ele quer colocar a parede e cada parede aí são 13 linhas. 13 linhas e cada linha com 43 azulejos. Beleza? Então o que é que a gente tem que fazer? Multiplicação. A gente tem que saber a quantidade, quantos azulejos ele tem. Quantos azulejos será colocado? Se em cada linha eu coloco 43, eu tenho 13 linhas, será 13 vezes 43. Beleza? Bem simples. Então agora a gente multiplica todos os algarismos que estão embaixo por todos os algarismos que estão em cima. Então 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3. Lembra que eu falei? Então dá 9. 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9. E agora? 3 vezes o 4. 3 vezes o 4 dá 12. Não é? 3 vezes 4 dá 12. Então eu coloco o 12 lá. Beleza? E aqui o que é que acontece agora? Eu vou ter que ir para a próxima linha da minha multiplicação. Só que muitos alunos erram aqui nessa parte. Por quê? Ali eu tenho 13. É como se eu tivesse 10 mais 3. Então, o 10, eu preciso colocar um zero ali para corrigir. Então, eu coloco esse zero aqui embaixo. E agora eu multiplico como se fosse 1. Beleza? Então, esse zero eu tenho que colocar na minha multiplicação. Tenho que respeitar essa ordem e colocar. Beleza? Então, agora eu consigo multiplicar normalmente como se fosse o algarismo 1. Então, 1 vezes 3, 1 vezes 3 dá quanto? Dá 3. E 1 vezes 4? Dá 4. Então, aqui eu coloco 43. Beleza? E agora? Na multiplicação, a gente sabe que a gente tem que juntar. Porque se eu estou multiplicando 10 mais 3 vezes 43, tá separado. Então, agora eu vou juntar. Então, eu tenho que fazer essa adição para concluir a minha multiplicação, beleza? Então a gente faz a adição normalmente, que a gente já sabe, já tem domínio. Fica 9 mais 0, 9 mais 0 fica 9. E 2 mais 3, 2 mais 3 fica 5, não é? E 1 mais 4, 1 mais 4 fica 5, beleza? Então esse é o resultado dessa operação, 559. Então quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? Foram usados 559 azulejos. Beleza? Bem simples, muito fácil, muito simples. Beleza? Então vamos ver outro exemplo. Eu tenho 1.320 figurinhas. Meu primo tem a metade do que eu tenho. Minha irmã tem o triplo. Ou seja, 3 vezes das figurinhas do meu primo. Quantas figurinhas minha irmã tem? Então, essa é a clássica questãozinha de comparação. Beleza. Se eu tenho 1.320. Vamos tentar fazer essa de cabeça. Ó, 1.320, meu primo tem a metade. Se ele tem a metade, ele tem o meu valor dividido por 2. É ou não? É, exatamente. Então, como é que eu faria isso aí de cabeça? Ó, eu sei que 1.200 por 2 dá 600, sobraria 120, 120 por 2 dá 60. Então, meu primo tem 660 figurinhas. Tranquilo? E quanto é que minha irmã tem? Minha irmã tem 3 vezes o valor do meu primo. Então, se meu primo tem 660 figurinhas, minha irmã vai ter 3 vezes esse valor. Como é que eu faço a multiplicação agora? Ó, 3 vezes 600, 3 vezes 600 dá quanto? Só lembrar, 3 vezes 6 dá 18, 2 dá 1.800, beleza. E 1.800. E agora o 60? 3 vezes 60, a mesma coisa. 3 vezes 60 dá quanto? Dá 180. Então, com 1.800 que eu tinha com 180, minha irmã vai ter o total de 1.980 figurinhas. Ó, veja como foi fácil fazer de cabeça.
eu quebrei esse valor e fiz a multiplicação, fiz a divisão, beleza? Então, a gente armaria essa expressão da seguinte forma: 1.320 dividido por 2, que é o valor do meu primo, que é a metade, e multiplicar por 3, seriam 3 vezes esse valor. Se eu dividisse 1.320 por 2, daria justamente esse valor que a gente fez, 660. Se vocês dividirem isso aí, algarismo por algarismo, vocês vão ver que vão chegar nesse valor, tranquilo. E aqui meu primo tem 660 figurinhas. E minha irmã, quantas tem? Ele tem o triplo do meu primo, então a gente fazia essa multiplicação por 3, beleza? Se aqui você já sabe, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 6 dá 18, então passa 1 para a próxima ordem, fica só o 8. 3 vezes 6 de novo dá 18, com 1 que veio da ordem anterior, 19. Tranquilo? Então esse seria o resultado dessa expressão. Vamos ver outro exemplo aqui. Os alunos de uma escola participaram de uma excursão. Para qual dos dois ônibus foram contratados? Quando os ônibus chegaram, 57 alunos entraram no primeiro ônibus e apenas 31 alunos no segundo ônibus. Quantos alunos devem passar do primeiro ônibus para o segundo ônibus para que a mesma quantidade de alunos seja transportada nos dois ônibus? Calma. O que é que essa questão quer? Então, sempre que vocês pegarem uma questão, no livro, numa prova, vocês têm que fazer a leitura superficial, depois fazer a leitura entendendo, anotando as informações. Então, vamos lá. Existem dois ônibus, certo? E existem alguns alunos que irão no primeiro e no segundo. Ele quer, nessa questão, dividir igualmente o número de alunos. Só que no primeiro alunos já entrou 57. Então, acho que não esperou o professor, entrou 57 e no segundo 31. Quantos alunos eu tenho para que eu divida igualmente? Então, eu faço essa adição. Eu tenho 57 no primeiro ônibus e 31 no segundo ônibus. Eu vou juntar a quantidade de alunos. Vamos fazer de cabeça. 57 mais 31 ficaria quanto? 1 mais 7, que dá 8. 50 mais 30 dá 80. Então, eu tenho 88 alunos nessa excursão. Tranquilo? 88. Se eu quero dividir igualmente, eu quero dividir o quê? Para 2. Tranquilo? Quero dividir na metade. Metade desses alunos no primeiro ônibus e metade no segundo ônibus. Tranquilo? Então, 88 dividido por 2, 44. Veja como foi fácil. Então, vamos ver aqui. Eu juntei esses valores. 57 foi a quantidade de alunos que entrou no primeiro ônibus e 31 foi a quantidade de alunos que entrou no segundo ônibus, que deu um total de 88 alunos nessa excursão. Eu peguei 88 e dividi para 2, já que são dois ônibus. Beleza? 88 dividido para 2 dá 44. Então, o total de aluno que irá em cada ônibus será 44. Beleza, pessoal? Bem simples. Então, galera, é isso por hoje. Bons estudos. Até a próxima aula. Falou!